Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a última questão da prova de matemática do vestibular ITA 2024. O que diz a questão? Eu pego um triângulo de vértices A, B e C. Tá? E o que eu estou querendo é a equação da reta que passa por B e é perpendicular à bissetriz do ângulo ABC. Então, antes de tudo, o que a gente está fazendo? Ó, nós temos esses três vértices aqui, sendo que uma delas é a origem e a outra dela está no eixo x, o y é igual a zero. Então, o que nós temos? Eu costumo, muitas vezes, não desenhar os eixos coordenados. Por quê? Porque a gente não precisa. Então, uma delas é a linha horizontal. Então, aqui vai ser o nosso A, que ele é 0, 0. E o nosso ponto C, que é dado por 5 raiz de 2 sobre 2, 0. O que nós temos? Nós temos também o ponto B, que está mais ou menos por aqui. Então, deixa eu também colocar na mesma cor. Esse aqui é o nosso ponto B, que mede raiz de 2, que tem coordenadas raiz de 2, raiz de 3. Nós temos a equação da reta que passa por B e é perpendicular à bissetriz. Então, nós vamos traçar uma bissetriz aqui. E o que ele está pedindo é a equação dessa reta aqui, ó, que vai ter um ângulo de 90 aqui dentro. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, primeiramente, o que a gente precisa? Qual vai ser a estratégia? Ó, nós temos as três coordenadas. Vamos chamar essa distância aqui de C, e esse aqui de A, e aqui embaixo de B. Tá? E vamos colocar esse ponto aqui como nosso ponto D. Bom, se a bissetriz nós temos, quem vai ser essas coordenadas? Vamos escrever essa coordenada do D, deixa eu botar no outro lado, o D como um ponto M0. Tá? Por quê? Reta horizontal, ordenada 0. Então, nós temos esse ponto aqui. Ah, professor, não consigo, eu tenho que desenhar os eixos coordenados para ver alguma coisa. Tá ótimo, fica ao gosto de vocês, mas já temos as coordenadas, já consigo imaginar os eixos. Os eixos eu não estou usando para nada. Tá? Se eu usar o eixo, eu desenho uma reta ou outra reta. Tá? Então, eu costumo já fazer assim, que despolui bastante o que está acontecendo. Se eu precisar usar coordenadas, eu já uso fórmulas de coordenadas de geometria analítica. Então, o que nós temos? Essa distância daqui até aqui vale m, e essa distância daqui até aqui, então, vai valer n. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai achar as coordenadas desse ponto. Como? Usando o teorema da bissetriz. Ou a lei das bissetrizes, tanto faz. Que diz o seguinte: esses lados aqui são proporcionais. Então, está dizendo basicamente que C sobre M, isso aqui vai ser igual a A sobre N. E além disso, a gente tem que a medida do M mais N, que é o outro lado do triângulo, a gente sabe calcular. É exatamente a diferença das abscissas, já que é a reta horizontal. Então, vai ser 5 raiz de 2 sobre 2. Então, qual vai ser o plano? O plano vai ser o seguinte. Já temos o vértice B. Nós vamos conseguir achar o M. Tá? Então, vamos ter o vértice D. Se temos dois pontos, temos uma única reta. Então, conseguimos o coeficiente angular dessa reta. Conseguindo o coeficiente, a gente consegue o coeficiente normal dessa reta também. Tá? Ou seja, a gente consegue o coeficiente angular dessa reta aqui que está em amarelo. Conseguindo o coeficiente angular, a gente olha as opções. E todas as opções, o coeficiente angular é diferente. Por quê? Porque se eu checar, na verdade, todas as 5 alternativas passam por esse ponto raiz de 2, raiz de 3. Tá? Então, a única coisa que a gente precisa fazer é achar o coeficiente angular. Então, é isso que vamos atacar. Então, o que a gente precisa? Precisamos do C e do A, que é fácil de fazer. Quanto ao C, o C ele vai ser, olha, do 0, 0 até o raiz de 2, raiz de 3. Diferença das abscissas, então deixa eu botar um C ao quadrado aqui.
diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. E isso aqui é igual a 2 mais 3, 5. Em outras palavras, nós temos que o C ele é igual a raiz de 5. E o A? O A vai dar um pouquinho mais de trabalho. O que a gente faz? Ó? O A ao quadrado ele vai ser a diferença das abscissas. Tudo isso elevado ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. E isso aqui é igual a quanto? Ó, aqui Bom, primeiramente a gente tem que... quanto é isso aqui tudo? Olha, a gente vai pegar 2 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Isso tudo dividido por 2, né? Então isso aqui vai dar 3 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado mais 3. E a gente tem que fazer essa continha também. Quanto dá essa conta? Olha, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, olha, é 2 quartos. Então, é 9 meios mais 3. E isso aqui tudo vai dar 15 meios. Ou seja, a gente conclui que o A ele é igual a raiz de 15 dividido por raiz de 2. Enfim. Tá? Então, a gente tem o A e o C. E, portanto, vamos ter o que a gente quer determinar o M. Então, vamos lá. Quem é o C? O C ele é raiz de 5. Dividido por M, que a gente quer calcular. Isso aqui vai ser igual. Quem é o A? O A é raiz de 15. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever isso aqui. Ó. Raiz de 15 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 5. Tudo isso dividido por raiz de 2. E como dividir por A é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre N. Multiplicar por 1 sobre N, eu já boto o N aqui. Por que eu fiz essa separação? Porque ó, esses dois números são iguais, então a gente pode cortar. E o que nós temos é que o M... Deixa eu ver quem a gente quer. A gente quer o M ou o N? A gente vai querer o N, né? A gente vai querer o Mzinho. Então, quanto ao Mzinho, olha, eu sei que já que eu estou me perdendo aqui, 1 sobre M é igual a raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes N. Em outras palavras, vamos fazer o corte aqui, raiz de 2 é N sobre raiz de 3, isso aqui é igual a M. Então, o N, na verdade, que eu quero substituir, é raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes M. Tá? Vou precisar racionalizar? Na dúvida, espere um pouquinho. A gente não precisa ficar racionalizando toda hora que aparece a expressão. Então, quanto é isso aqui, a gente vai substituir o N. Você vai substituir o N, ó, M, mais raiz de 3 sobre raiz de 2 vezes N, isso aqui é igual a 5 raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer? Já vou multiplicar toda essa expressão por raiz de 2. Raiz de 3 sobre raiz de 2M. Então, olha, multiplicando todo mundo por raiz de 2, nós temos que raiz de 2 M mais raiz de 3 M, isso aqui vai ser igual a 5. Tá? Porque esse 2, raiz de 2 ao quadrado é 2 e corta com isso. Em outras palavras, o M ele é igual a 5 dividido por raiz de 2 mais raiz de 3. Então, o que a gente fez? Colocou o M em evidência, sobrou só o raiz de 2 mais raiz de 3 e já passei dividindo. Bom, achamos um M. Então, achamos essa coordenada aqui. Então, olha só o que nós temos. Nós temos 2 pontos, né? Então, deixa eu escrever aqui. Um dos pontos é o nosso B, que é dado por raiz de 2, raiz de 3. E o outro ponto é o nosso M, é o nosso D, que ele é dado por, qual é a expressão mesmo? 5 dividido por raiz de 2 mais raiz de 3. 5 dividido por raiz de 2 mais raiz de 3 e 0. Feito isso, agora o que a gente quer? Agora a gente quer o coeficiente angular dessa reta. Como que a gente acha o coeficiente angular? Então, só para lembrar,
o coeficiente angular de uma reta é exatamente o tangente de θ. E como que a gente mede o tangente de θ? Vai ser de acordo com o sinal, essas coisas todas, mas temos uma formulinha, né? Quem é o tangente de θ, ou seja, quem é o coeficiente angular? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Quando a gente coloca o y igual a ax mais b, nós vamos ter... Aqui eu vou desenhar a reta um pouquinho mais amigável, que é o seguinte. Quando nós temos essa reta aqui, nós temos o ângulo que a gente quer medir é isso aqui, ó. É esse ângulo em que aqui nós temos o ponto A e aqui vamos ter o ponto B, por exemplo. Então, como que a gente acha? Se o ponto A é x1, y1 e o ponto B ele é x2, y2, quanto mede isso aqui? Isso aqui é a distância vertical dessa reta. Por exemplo, esse ponto aqui ele é o ponto x2 e y2. Então, particular é x2 e y1, desculpa. Então, essa reta aqui vai medir y2 menos y1 e esse lado aqui vai medir x2 menos x1. E o tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é exatamente o nosso coeficiente angular. Então, foi isso que a gente fez. Então, olha só o que a gente vai precisar. Olha, ΔY, vou pegar esse menos esse, dividido por Δx, que é raiz de 2, menos essa expressão aqui. Quando a gente olha essa expressão, agora, assim, eu vou colocar um denominador aqui? Não. Então, a gente racionaliza isso aqui. Então, quando a gente vai racionalizar, olha só o que acontece. Pego 5, raiz de 2 mais raiz de 3. Então, com quem que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, olha o que eu vou fazer. Raiz de 3 menos raiz de 2, raiz de 3 menos raiz de 2. Por quê? Porque o raiz de 3 é maior que o raiz de 2. Eu quero deixar o denominador positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 2, dividido pela diferença dos quadrados, 1. Então, 3 menos 2, 1. Então, quando eu for subtrair, olha, o número que eu vou subtrair é esse aqui, ó. Em outras palavras, quanto dá essa continha, a gente tem que fazer aqui. Isso aqui vai ser raiz de 3 dividido por... Olha, raiz de 2 mais 5 raiz de 2, 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 3. Tá, então foi isso que a gente fez até agora. Então achamos o coeficiente angular da reta da bissetriz. Tá? Então agora o que a gente precisa? A gente precisa achar essa aqui, só esse coeficiente angular. Como que a gente faz? Se a reta... Se nós temos... Deixa eu apagar isso aqui. Se nós temos uma reta... deixa eu ver aqui. Perpendicular, em que essa reta aqui ele é igual a, sei lá, mx mais algum número c, quem é o m em relação a? A gente sabe, isso aqui é uma fórmula, que m é igual a menos 1 sobre a. Quem é menos 1 sobre a é menos a inversa disso. Então, isso aqui vai ser menos quem? Olha, vai ser... Agora, eu vou inverter o numerador com o denominador. Vai ser 6 raiz de 2 menos 5 raiz de 3, tudo isso dividido por raiz de 3. Tá? É isso que eu quero determinar, o coeficiente angular. Quem é essa continha toda? Olha, eu primeiro vou multiplicar por menos 1 para não errar nenhum sinal. E agora eu racionalizo. Ao racionalizar, olha a conta que vai dar. Vai dar aqui em cima 5 vezes 3, 15. 15 menos 6 raiz de 6, tá? Que é raiz de 2 vezes raiz de 3. Todo mundo divisível por 3.
Tá? Deixa eu só melhorar esse 6. E, portanto, agora em branco, vou dividir todo mundo por 3 aqui. Então, vai dar 5 menos 2 raiz de 6. 5 menos 2 raiz de 6 é o coeficiente angular. E, com isso, podemos já afirmar que é a alternativa A. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.